Olá amigos, bem-vindos. Neste vídeo nós vamos ver a partida entre Karpov e Anthony Miles, uma partida que ficou bastante conhecida devido à resposta que o Anthony Miles deu ao primeiro movimento do Karpov. O Karpov saiu com peão 4 reis, jogou E4, e o Anthony Miles respondeu com A6, jogou peão 3 de torre da dama, um movimento pouco usual na época, que pareceu desrespeitoso, segundo algumas fontes, para o Anatoly Karpov, e provavelmente mexeu com o psicológico dele para esta partida. Vamos ver essa partida memorável então de Anthony Miles, que começou aqui, vamos ver, com o lance E4 do Karpov e a resposta A6. O Karpov continuou, segundo as regras gerais, tentando aqui dominar aqui o centro do tabuleiro, jogando peão da dama para D4. A partida continuou com B5. O lance B5 é interessante porque abre aqui esta casa para o bispo jogar aqui nesta grande diagonal, a chamada Via Láctea, aqui H1, A8. Bom, a partida continua aqui com cavalo F3, Karpov desenvolvendo aqui a sua peça. Bispo para B7, o primeiro ataque aqui no centro do bispo de B7. A defesa foi bispo D3. Cavalo F6, mais um ataque. O interessante, nessa posição é que este lance aqui, B5 das pretas, pode vir a, por exemplo, numa tentativa de defesa aqui de E4 com este cavalo aqui, jogando para C3, por exemplo, que seria uma casa normal para o cavalo de B1. Esse ataque aqui em B4 seria um tanto estorvante aqui para as brancas, Então, o Karpov vai respondendo aqui aos ataques ao seu peão de E4, jogando aqui bispo D3, e agora, depois de cavalo F6, jogou aqui dama para E2. Reservando o desenvolvimento aqui do bispo e do bispo de C1 e do cavalo de B1 de outras maneiras. Aqui a partida continua com E6, A4. O A4 é muito interessante porque bate aqui neste peão avançado aqui das pretas e já tenta destruir aqui a estrutura de peões na ala da dama, ameaçando inclusive ganhar o peão aqui em B5. A partida continuou com C5. O Anthony Miles fez pouco caso desse ataque, uma vez que se, por exemplo, nesta posição as brancas joguem AB5, então AB5 e se torre por A1, bispo por A1, bispo B5, cai o peão aqui de E4, e as pretas acabam entrando numa posição que não é tão difícil de jogar. Provavelmente não seria uma posição que o Karpov gostaria de jogar de brancas. Por causa disso, depois do lance C5, vamos ver aqui, vou voltar aqui para a posição, depois de A4, C5, D por C5, bispo por C5, cavalo de B para D2, foi o lance que o Karpov escolheu para poder desenvolver o seu cavalo. A partida continua aqui com B4, uma vez que o Karpov defendeu aqui com o cavalo em D2 o seu peão de E4, então a ameaça ali em B5 era real, por isso o Anthony Miles tratou de salvar aqui o seu peão de B jogando B4. A partida seguiu com E5, cavalo para D5, cavalo para E4, batendo aqui no bispo, bispo para E7, roque, cavalo C6. Aqui o Anthony Miles desenvolve uma peça, já colocando a sua avisada nesse peão aqui de E5 para poder começar ali, botar uma pressão no centro e manter as peças do Karpov um pouco atadas aí na defesa do peão de E5. A partida continuou com o bispo para D2, Karpov conecta as torres, desenvolve o bispo. Dama para C7, e aqui é o que eu disse, o Anthony Miles
bota pressão aqui no peão de E5, e o Karpov tem que resolver aí este ataque contra este peão. Temos algumas maneiras de resolver. O Karpov escolheu aqui C4. Ele ganha um tempo aqui atacando o peão, o cavalo de D5. E aqui depois a tomada em passant, B por C3. Então o Karpov toma de cavalo, agora com a ameaça de dobrar os peões aqui na coluna D. Esse peão e esse peão estariam dobrados aqui. Fora que aquele problema do peão atacado aqui em E5 já foi resolvido, porque a dama então passa a atuar aqui na coluna E. O Antonimalis rapidamente troca em C3, não permitindo ali a troca em D5, que seria ruim para ele. Bispo por C3 e aqui cavalo para B4. Cavalo para B4 é um lance bem tranquilo, visa de repente até trocar pelo bispo aqui de D3, que é um bispo assim malvado, atua sempre aqui nessa diagonal, apontando aqui para H7. Como a gente vai ver na partida, tinha algumas ideias malignas aqui do Karpov contra esse ponto. Então ele joga aqui cavalo para B4. Fora que esta manobra, né, cavalo B4, se o Karpov de repente resolve recuar este bispo aqui de D3, então o cavalo pode ocupar a casa D5, que seria uma excelente casa para o cavalo das pretas, uma vez que a gente não teria peões para estorvar aqui este cavalo na casa D5, né? Estaria bem centralizado e estaria livre de qualquer estorvo por parte das brancas. Bom, a partida continua aqui com bispo por B4, bispo por B4. Karpov tratou de eliminar aquele cavalo para poder seguir ali com sua iniciativa, né? Tá tentando manter a iniciativa, jogou torre de A para C1, atacando a dama. Dama veio aqui para B6. Aqui o Karpov escolheu bispo para E4. A ideia é, já que eu estou aqui sem um par de bispos, né, vamos trocar aqui os bispos para poder jogar então uma partida de cavalo contra bispo. E bom, essa provavelmente era a ideia inicial. A partida continuou com roque, e aqui o Karpov joga cavalo para G5, já ameaçando o ponto H7. Depois de cavalo para G5, o Antonimalis jogou então H6, ameaçando o cavalo e evitando que o Karpov ganhasse aquele peão ali em H7. A partida continuou com bispo H7 cheque. Talvez não fosse o melhor lance na posição. Quem sabe até nessa posição uma troca, né? Uma troca aqui, bispo por B7, dama por D7, talvez aqui dama E4, ameaçando o mate e ameaçando a dama ali em B7. E depois das trocas, nós vamos para um final de bispo contra cavalo bastante equilibrado, ao meu ver. Bom, o Karpov, em vez disso, jogou então, depois de H6, atacando o cavalo, bispo para H7 cheque, rei para H8 e aqui bispo B1. Aí você pode se perguntar, poxa, mas ele deixou o cavalo ali em G5 atacado e voltou com o bispo para B1. O problema aqui é que este cavalo, por enquanto, ele é intomável, visto que se o Antonimalis toma este cavalo aqui agora, ele leva mate em 2 por meio de dama H5 cheque, rei para G8, dama H7 cheque mate. Então, bispo B1 não deixa o cavalo no ar. O Antonimalis tem que defender aqui, porque o Karpov está querendo entrar aqui nesta linha
B1 H7 com a sua dama malvada, provavelmente aqui por D3, e armar aquela máquina que manda a dama lá na cara do rei com ameaça de mate. O Anthony Miles seguiu aqui então com o bispo para E7. Bom, não sei. Aqui o Karpov continuou com cavalo para E4. Talvez ele não quis prosseguir aqui com dama para D3, tendo em vista o movimento. Acredito que G6 é suficiente para bloquear aqui a ameaça e o Karpov teria que voltar este cavalo de qualquer jeito. Estou pensando aqui em G6, dama para H3. Não, dama para H3 não funciona por causa de bispo G5. Então, dama D3 seria uma perda de tempo. É por isso que cavalo, então, para E4 nessa posição. Depois de cavalo para E4, Anthony Miles, torre de C8, torre de AC8, já colocando aqui a disputa pela coluna C aberta. Um tema estratégico assim bem básico. Torres devem jogar pelas colunas abertas e é o que o Anthony Miles está fazendo aqui. Dama para D3, dama para D3, e aqui fica o cavalo em E4, ameaçando a qualquer momento sair, talvez aqui para D6, ameaçando essa torre aqui em C8 e ameaça de mate. Porém, essa ameaça ela é muito facilmente defendida, uma vez que o rei ele está ali em H8, né? Então não existe a chance de, por exemplo, um cheque aqui em F6 com a entrada da dama em H7 em seguida, né? Então não temos esse tático aqui, né? Cavalo F6, visto que o rei está em H8. E aqui o Anthony Miles dispõe de uma sequência de lances para conseguir vantagem, uma vantagem bastante grande, quiçá uma vantagem até decisiva, jogando torre por C1, torre por C1 e em seguida dama por B2, cai um peão e ameaça a torre aqui em C1. O Karpov joga torre para E1, está um pouco chateado já com a sua posição, está percebendo que as coisas estão ficando ruins. Joga torre E1, que não é um lance também tão bom, porque depois de dama E5, dama por E5, cai mais um peão e o cavalo fica pregado. O cavalito aqui em E4 está pregado. O Karpov, para não ficar tão detonado de peões, tomou aqui em D7, ameaçando o bispo de B7 e o bispo de E7. O Anthony Miles possui um recurso aqui para poder sair bem da posição, jogando primeiro bispo B4, salvo o bispo de E7, usando ele aqui contra a torre de E1. Karpov tem que resolver essa ameaça, joga torre para E3. Depois de torre para E3, então o Anthony Miles decide levar a partida para o final, jogando dama D5, que forçosamente vai obrigar, né, forçosamente as trocas de damas aqui por parte do Karpov. Qualquer outro lance que não troca as damas tem a ameaça de mate aqui em 2, contra o rei branco. A partida continua com dama por D5, bispo por D5. E aqui a gente vai fazer um resumo aqui da posição, né? Depois dessa história toda de ataques e defesas. Anthony Miles está com um par de bispos, um peão a mais. Uma partida bem fácil de jogar e bem difícil de segurar até para alguém do nível do campeão mundial Anatoly Karpov. A partida continuou com cavalo C3, torre para C8, né, impedindo a tomada aqui do bispo em D5, uma vez que a torre entraria aqui
em C1. Né? Então, por causa disso, o cavalo para E2 para poder marcar aqui C1. Uma casa que a torre pode entrar dando mate aqui no rei. Né? Então, depois de cavalo E2, G5, H4, o Antony Miles vai brincar de passear aqui no tabuleiro agora. Um peão de vantagem, par de bispos, é fácil de jogar. Atacou o bispo aqui em D3, atacou o peão. Lance A5, defendeu, torre para G3, rei para F6, defende o peão de G5, torre para G4. Karpov não sabe muito o que fazer aqui. Bispo para E7, desculpe, bispo para D6, rei para F1, bispo para E5. Os dois bispão centralizados ali, a torre jogando muito e as peças do Karpov totalmente na defensiva, descoordenadas. Torre para H8, F4, tomou. E aqui a jogada bispo C6, ameaçando ganhar o peão de A4. Em algum momento oportuno, né? Uma vez que a torre está aqui em G4. E, bom, vamos ver aqui o que vai acontecer. Cavalo para E2, defendeu o peão de A4, torre para H1 cheque, rei para D2 e aqui torre para H2, ameaçando ganhar mais um peão que tornaria a partida aqui bastante fácil de ganhar, né? Com esses dois peões aqui passados na ala do rei, sem nenhuma objeção de peões. A partida ficaria muito fácil para o Antony Miles. Aqui o Karpov tentou G3 e depois de bispo F3, torre para G8, torre G2 e aqui fatalmente o peão de G3 vai cair, uma vez que o cavalo está pregado, existe a ameaça de troca e não há como defender então o peão de G3. A partida continuou com rei para E1, bispo por E2, bispo por E2, torre por G3, cai o peão de G3, torre para A8, um Karpov desesperado, com dois peões a menos, e aqui a partida tem o seu fim com o abandono do Anatoly Karpov, depois do lance bispo C7, que sustenta o peão de A7. E é uma questão de tempo, então, para um grande mestre converter esses dois peões aqui na ala do rei em vitória. Anatoly Karpov perdeu, então, essa partida para Antony Miles, depois de um A6 insolente do Antony Miles, grande mestre inglês, primeiro grande mestre inglês da história, que inspirou aí uma série de outros talentos na Inglaterra para enfrentar, na época, a hegemonia da União Soviética no xadrez. Espero que vocês tenham gostado. Meu grande abraço para vocês. Coloque o curtir no vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo com mais partidas excepcionais dos mestres aí da história. Até mais.